Então, boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos no nosso encontro de hoje, de quarta-feira, né? Antes de eu fazer a prece, eu vou ler uma pequena mensagem para que a gente, né, fique mais conectada, né, com o nosso pensamento mais voltado ao alto, a Deus, a Jesus. Então, é uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte: a existência na Terra é um livro que está escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Então, tudo aquilo que a gente fizer, né? A vida, então, é um livro que a gente escreve, esse livro já deve estar bem grande, né? Mas tem muita coisa ainda para ser escrito, né? E através das nossas ações que a gente vai estar escrevendo para que saia um bom livro lá no final, né? Então era isso. Eu não dei boa tarde àqueles que estão nos assistindo, que irão nos assistir mais tarde. Sejam todos bem-vindos. Então vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele por estarmos aqui hoje, por esta oportunidade que viemos aqui. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre, por também estar presente em nós, através dos seus ensinamentos, deixados para que melhor pudéssemos caminhar, fazer a nossa trajetória. Agradecer infinitamente os amigos espirituais que aqui estão sempre nos aguardando, preparar um ambiente para nos receber e tenhamos a certeza que cada um já está sendo atendido nas suas necessidades, naquilo que veio buscar. Então, agradecidos por tudo isso, por estas dádivas, por esta luz já presente neste ambiente, vamos dar por abertos os nossos trabalhos, desejando que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer, então, a atenção do pessoal que juntos, né, vamos falar sobre Espiritismo. E Espiritismo, para quem compreende a essência desta maravilhosa doutrina, é uma das bênçãos que eu diria a maior maravilha da humanidade já trazida por organizações, não é, humanas e pela liderança do Allan Kardec na Terra e pela bênção de Jesus no plano espiritual, assim como toda a preparação que Deus nos dá como orientação desde que nos cria. E o Espiritismo esclarece muito disso, e quem compreende, quem bebe dessa água não tem mais o que temer, porque sabe como e por que confiar em Deus. É a fé raciocinada. Independente do que somos, independente do que nós estamos vivendo, né, nos nossos dias, independente, inclusive, das nossas imperfeições, isso tudo que nos faz, quando percebemos que a nossa consciência existe, ser o que somos, nos faz, então, buscar, na medida que vamos entendendo o significado da vida, melhores condições de amor, e de paz e de felicidade. Só que ainda não conseguimos, né, totalmente a receita prática dessas coisas, porque estamos em movimento. Então eu escolhi uma frase de Jesus que disse nas suas andanças e repetia: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. O Espiritismo colocou isso de uma maneira mais clara para os nossos corações e mentes aflitos,
que vive no mundo de provas e expiações, aonde nós não entendemos as causas anteriores das aflições, se não aceitarmos a lei, a doutrina da reencarnação, e isso, para que seja aceito em nossos corações a reencarnação, é necessário que se tenha humildade na alma. Não aceitam muitos o véu do esquecimento das vidas passadas, por isso não assumem a responsabilidade sobre o próprio erro que cometemos em vidas passadas, e rebeldes ou alienados, ou negligentes, ou desesperados, irmãos, negam a existência de Deus, a existência de um Pai Criador, ou a sua própria justiça. Eu vejo isso com profunda tristeza. E não podemos incutir na mente das pessoas a fé. O Espiritismo não sai a pregar e impor a religião. Nós sabemos o que isso gera, né? Fundamentalismo, guerras, ditaduras religiosas, políticas. Jesus, então, fazendo parte do processo evolutivo do nosso grupo de espíritos como irmão mais velho, tendo já atingido um grau de evolução indescritível, mas aceitável matematicamente para nossas consciências, que já é capaz de entender um pouco do infinito, nos traz um planejamento de vida e de existência. E eu sempre que ocupo uma tribuna espírita não me importo de repetir e repetir e repetir, porque além de lembrarmos e aprofundarmos o conhecimento espírita que se dá pela repetição, aprofunda-se em nós a fé, também ele expande-se como novidade e como sugestão de reflexão para aquelas pessoas que estão chegando na doutrina espírita, até mesmo no plano espiritual, porque desencarnaram sem conhecer e sem estudar e sem buscar um significado para a existência. Jesus, quando falava escândalo, dizia o karma. Allan Kardec colocou um sinônimo da palavra karma na doutrina espírita, porque karma tem a origem no sânscrito, que é a língua dos hindus antigos, que também acreditam no karma, na reencarnação. Significa ação. Karma significa ação. Allan Kardec tornou isso mais claro quando especificou a lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. O que nós fazemos, o que nós emitimos, a energia que sai das nossas consciências, não importa em que vida nós estejamos ocupando um corpo ou não, as energias do nosso pensamento, as energias do nosso coração, aquilo que passa pelo nosso livre-arbítrio, causa o nosso destino. E hoje, portanto, como gosta de dizer a Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, que tem palestras magníficas, aliás, no YouTube, para que vocês também desfrutem da sabedoria, do conhecimento de uma fé viva, de uma senhora que viveu a vida toda dentro do Espiritismo. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, o escândalo não significa o escândalo da maneira como nós pensamos hoje, não é? A gritaria, o fiasco, mas a dor. Então, quis dizer, parafraseando Jesus, traduzindo, é necessário que nós resgatemos os nossos erros, que nos escandaliza, nos envergonha, porque não nos faria sofrer, não é? E existe caso, por exemplo, de que pessoas que têm o síndrome do doente, que está doente e está ferido no seu orgulho, está dependente da família e se sente culpado por isso. No íntimo é um espírito que sabe lá no fundo as causas anteriores das aflições, não é? Nós não devemos nos preocupar quando recebemos, porque também receber é humildade, O orgulhoso é que não sabe receber e não sabe dar também, ou dá com arrogância, O orgulhoso que acha que é autossuficiente, que não precisa de Deus na sua vida, é que não entende o significado, então, da nossa própria existência, que, por causa dos nossos atos, nos faz mais ou menos felizes, relativamente felizes, num momento difícil, realmente, de provas e expiações.
Mas estamos numa jornada evolutiva, diz o Espiritismo muito claramente, relembrando tudo aquilo que ficou para trás depois de um tempo de desencarne dos apóstolos que tentaram fundar uma raiz sólida do Espiritismo quando Cristo esteve na Terra. Aos poucos, à medida que a consciência vai amadurecendo, Deus, que é Pai, que é Criador, que não tem começo nem fim, vai nos enviando então respostas para as nossas mentes e os nossos corações, que primeiro a gente recebe e depois a gente vai colocando em prática à medida que os acontecimentos de nossa imortalidade, de nosso espírito eterno, que vai vivendo para sempre, vai se defrontando. Então o espírita, ele tem medo, ele sofre, mas ele não perde as esperanças. Ele sabe que nós estamos encarnados por um propósito que é crescimento espiritual. Não é semearmos castelos na areia, de grandes fortunas na terra, né, que Jesus advertiu muito bem, né, que se nos apegarmos mais do que o necessário, é mais sofrimento, né, no plano espiritual, porque nós vamos primeiro desencarnar sem levar uma agulha. E depois, não é, ficarmos como fantasmas, né, no plano espiritual, presos, né, a essas energias que também são espirituais, que nos prendem a ilusões, a loucura do espírito, doentes, né, apegados. Então, né, os fantasmas que nós vemos por aí nas histórias, né, tem todas eles explicações espirituais claras, através do médium clarividente que vê ali um espírito sofredor que não encontrou o seu endereço espiritual, que não voltou para a sua comunidade espiritual, que é como se fosse um andarilho sem rumo aqui na rua da cidade, porque o seu pensamento está desequilibrado. Porque ele não entendeu e não aproveitou a reencarnação, que é o objetivo da nossa faculdade na Terra, de provas e expiações, porque somos classificados, né, para isso. Existe hoje em dia o chamado Enem, não é? Os alunos vão lá, fazem provas e conforme a nota que eles tiram, eles vão se classificar para determinados cursos nas faculdades. Não tem mais tanta necessidade do vestibular, mas o Enem vai determinar se você vai para uma faculdade top, se você vai para uma faculdade mais ou menos, se você nem vai entrar nessa faculdade. Nós temos notas também no peso das nossas energias, porque tudo que nós fazemos, como dissemos, é um escândalo ou não, né, ou a boa ação também, volta para nós, né? A boa ação volta como alegria, como merecimento, como felicidade, e a má ação volta como sofrimento que se impregna no nosso espírito, porque é nosso, são as nossas energias, e presos então naquilo que Allan Kardec preferiu definir com simplicidade, corpo espiritual, o perispírito, é o mesmo sinônimo que São Paulo usou, né, incorruptível, né? São Paulo que escreveu com mediunidade também esta relação de que o corpo imperecível, né, que teria uma vida continuada depois da morte, é o chamado por Allan Kardec perispírito. Está ainda também em dimensões mais leves do que a matéria, um pouco menos densas, mas pode também ser considerado matéria. E essa matéria acaba muitas vezes se dividindo, assim como nas cidades nós temos as regiões centrais, os bairros mais nobres, tem as regiões periféricas, tem os lugares que são mais de paz, tem os lugares que são mais violentos, tem os umbrais, de acordo com o nosso pensamento. E aí agimos, continuamos vivendo e continuamos pensando. Não podemos morrer. Penso, logo existo, disse o filósofo. E existindo, então, aceitando que estamos reencarnados para crescer espiritualmente, que é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele por quem ele vier, explica a ação de Deus, aonde o rebelde que não quer ver um Deus bom, não aceita, evidentemente, né, por que uma criança recebe um míssil na cabeça e morre. Por que uma criança nasce doente se ela é um inocente, se ela é um anjo? Por que né, pessoas aparentemente sem nenhuma ação negativa nesta existência acabam sendo vítimas, não é, da tirania religiosa, política, ou do mau-caratismo, não é, ou de ladrões, ou de negligentes, né, ou de pessoas de má índole. Jesus resumiu isso numa palavra simples: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Quando foi expulso, né, da terra pelo mal, a
partir dali, então, né, o mal acirrou-se e toda a mentalidade negativa, a obscuridade, não é, passou a disputar território na terra sem que Jesus nos abandonasse, porque ele disse que voltaria e nunca a luz nos abandonou e nunca nos abandonará. Mas Deus, que nos criou com o livre-arbítrio de construirmos o nosso próprio destino, permitiu, então, não é, que se distorcesse a árvore do Cristo. Jesus advertiu como profeta: a árvore boa dá bons frutos, a árvore má será cortada e lançada ao fogo, falando das religiões, falando da fé, falando do amor, falando das criaturas. Se reconhece, não é, a natureza da árvore pela qualidade do seu fruto, ou seja, nós somos frutos, portanto, de nós mesmos, e à medida que vamos entendendo através do Evangelho segundo o Espiritismo e pondo em prática, não é no mesmo tempo, nós comemos, nós bebemos, mas se você está com sede, muita sede, não adianta chegar e tomar 1 litro d'água só, porque não vai matar a sede, vai parar no estômago. Até aquela sede, né, passar, o organismo precisa absorver aquela água, precisa passar pelos rins, né, e assim por diante, para que a gente possa então alimentar as células do corpo e não sentirmos mais essa necessidade de tomar água. O conhecimento também é assim. Então não temamos, não é, o nosso insistente desvio, muitas vezes, de direção, se estamos continuamente bebendo através da oração, a vontade de Deus, através do recomeço constante, um dia de cada vez, como disse Jesus, a cada dia baste o seu mal, e que nós persistíssemos, independente, não é, do nível espiritual que nós já atingimos, porque esse é o único caminho que nós temos a trilhar. É continuar a viver, a morte não existe. O governo de Deus, que governa universos e galáxias infinitas, que são expiradas, não é, da existência de Deus, sopradas, né, o sopro divino, voltam a Deus e são inspiradas novamente, e ultrapassam milhares de anos físicos incapazes de nós medirmos o infinito, e que numa ordem totalmente perfeita do microcosmos, que seja uma célula do organismo que é formada em partes, que absorve nutriente, que nos transforma, né, em consciências vivas e com energia para nos relacionarmos, vai ao infinito de Deus, não deixaria o planeta Terra desgovernado, à mercê de dragões, de demônios do mal, achando, não é, que o mundo material, o mamon, que foi dito também no Evangelho, né, seria servido pelos calores da guerra. Jesus disse, não é, haveria choro e ranger de dentes na mudança dessa época, do final de era. São João Evangelista disse, não é, e assim como Jesus tinha dito para ele, que veríamos, não é, falar de guerras e de rumores de guerras. O que são os rumores de guerras? Né? Os noticiários. Né? Porque aqui nós não estamos em guerra, felizmente, porque conseguimos já nos colocarmos, através das nossas energias, num lugar um pouco menos, né, raivoso. Mas continuamos ainda com umas raivinhas, não pense que não. A gente ainda, só que talvez não sejamos mais capazes, não é, de matar o nosso irmão, justificando isso, né, pelo pensamento filosófico dele, ou criar algo que seja, né, uma bomba atômica para jogar no país do outro. Isso tudo Deus permitiu pela questão do livre-arbítrio. E essas crianças que lá estão, infelizmente para elas, né, estão colocadas lá, assim como a reencarnação explicaria, não é, mesmo que a dor seja terrível de ver o mal acontecendo num corpo infantil, um espírito velho ali reencarnado, que nos tempos das cruzadas não teria medo, não é, de invadir e de queimar as aldeias, de passar por cima das pessoas com as patas dos cavalos. Os soldados romanos que andavam pelas avenidas não tinham nenhum pudor, não é, em estuprar as mulheres, em degolar os homens, né, em queimar tudo e levar o ouro para Roma, que ficava lá no centro de Roma, num obelisco, né, e nos tetos de ouro, daquilo que eles chamavam de panteões da justiça. Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra, e que passariam reinos, né, e as suas palavras não passariam. Ele diria e diz a mesma coisa hoje, né? É porque ele disse, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Só Deus sabe a hora
da virada completa, da transformação, da expiação para a regeneração. Então, quando eu sofro na mão de alguém, quando disse é necessário que venha o escândalo, quando Jesus disse, é necessário que eu purifique esse mau karma. Esse mau karma é como um esgoto entupido na nossa cozinha, que você vai colocando a sujeira da pia sem limpar, né? Chega uma hora que estoura. E seja por cima ou por baixo, aquela sujeira vai sair. Você vai ser obrigado a colocar água limpa e limpar aquilo e fazer o fluxo. É energia também. Então a nossa energia negativa de pensamentos, de raiva, de rancor, ela se acumula no invisível. O médium vidente consegue enxergar, o Chico Xavier enxergava. Tem uma senhora, rapidamente, né, que para falar sobre o karma e pelo escândalo, que chegou e tentou entrar no nosso lar pela porta dos fundos. E uma capacidade de inteligência que o guarda lá, né, já estava quase deixando que ela entrasse. Aí o mentor disse, não, ela não pode entrar. Eu disse, mas por quê? Ela se fez de vítima. Aí ele disse, olha, cada pontinho negro, no plano espiritual, cada pontinho negro que tinha na aura dela, era uma criança que ela tinha matado através do aborto. Então ela não podia entrar, ela não tinha energia, ela não tinha merecimento, não tinha crédito. O que vai acontecer? Ela ia tentar reencarnar muitas vezes, mas não precisava outra parteira abortá-la, porque aí ela estaria assumindo o karma, né? Ela ia, muitas vezes, sofrer aborto espontâneo, a mãe não ia segurar no útero, ninguém teve culpa desta violência, mas ela ia tentar entrar na universidade, porque a gente precisa estar aqui na carne para tentar vencer os nossos medos, vencer as nossas dificuldades, carregar os problemas e aprofundar a nossa fé. Nossa fé, se fosse forte e fôssemos sábios e fosse suficiente ficarmos velhos para sermos sábios no plano espiritual, nós não estávamos aqui no mundo de provas e expiações, ainda errando e acertando, e ainda duvidando, e ainda medindo, não é? O certo e o errado, e ainda questionando a justiça de Deus. Será mesmo que Deus não errou o endereço? Será que era para mim, né? Será que eu uso óculos desde os 4 anos de idade, será que eu não poderia, né, ter uns olhos de lince? O que será que eu fiz, né, para receber, né, este efeito? Né? Será que eu não cobicei, né, a mulher alheia? Será que eu não desejei a riqueza do outro? Será que eu não invadi, né, a cegueira? Não é por acaso. Não é? A velhice vai nos ensinando através das dores as nossas personalidades e o que nós precisamos fazer para construirmos cada dia mais nesta limpeza, né, dos dutos das nossas almas, escolhas melhores. Se eu coloquei lá na minha pia um sifão que entope fácil, se eu não coloquei lá um encanamento correto, se eu continuo colocando os restos de comida sem colocar ali algo que ela vai entupir de novo. Vai, não peques mais, né, para que algo pior não te aconteça, dizia Jesus. Então limpa a tua alma. Quando ele fazia os milagres, ele fazia cirurgias astrais, que estão sendo hoje, né, descobertas. A polilaminina, que é descoberta científica, que é permitida por Deus, né, que vocês já ouviram falar, uma cientista brasileira, que é um líquidozinho assim, retirado, né, das células tronco. Ela faz o cano do fio. Como tem ali na tomada, tem o cano, ela recria dentro do organismo o cano e a eletricidade do cérebro volta a passar pela coluna. É fácil, não é? Mas precisou anos que a ciência de Deus permitisse para que aquele paraplégico andasse. Levanta-te e anda, disse Jesus, não é? Se não existia no tempo de Jesus, porque o tempo era outro, mas ele fazia o milagre da recuperação através da sua visão avançada, porque ele era um ser, como nós dissemos, fora do tempo e do espaço, muito à frente do seu tempo. E foi humilde, porque não chegou lá para dizer, olha, eu falo com o meu mentor e vocês, né, são isso, são aquilo, e não ficou metendo terror nas pessoas. Ele falou de amor, de humildade e de caridade, né? E disse que esse era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai a não ser pelo seu próprio exemplo. Este escândalo, então, dito o mau karma que nós temos que ainda suportar, até o fato de vivermos no mundo de provas e expiações, que talvez uma guerra lá no outro continente afete o preço do combustível, o preço da laranja, o preço da maçã, pode afetar o nosso gasto no fim do mês, nos afeta no universo interligado, não é por acaso. Nós temos que aprender
como espíritas que somos, a recomeçar sempre com este pensamento fiel que a fé raciocinada nos traz, que o autoconhecimento nos traz, de que a caridade também alivia e limpa. Então, eu não preciso sofrer para limpar a minha energia negativa, eu posso amar. A multidão de pecados é coberta pelo amor. Então eu penso, em vez de jogar bomba, de levar comida. Muita gente que está hoje nos Médicos Sem Fronteiras foram terríveis pesquisadores em outros planetas, até reencarnados na Terra e aqui, e não ficam aqui simplesmente para nos seus consultórios maravilhosos ganharem um rio de dinheiro e construir palácios. Eles usam o conhecimento e vão lá no meio da África lá ajudar as pessoas. Vão lá em outros lugares porque estão, através do amor, muitas vezes ganhando muitas vidas pela frente. Nós não somos condenados ao mal. Então essa é a diferença do karma para a lei de causa e efeito. Porque o karma, na Índia, você nasce numa vida e se estiver ali naquela condição, acabou, não tem, só na próxima. E é muito triste, porque não, é uma imobilidade social. Para nós, não. A caridade, que é a caridade moral, é o perdão das ofensas, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, está no Pai Nosso, inclusive, na principal das questões, que é o perdão, a vontade de Deus, não é? E a esperança, não é, de que nós teremos a confiança de que dias melhores virão através desta vontade de Deus. E é claro, se você ama a caridade material, passa também a ajudar, Ninguém dá ao filho que pede um pão uma serpente, como disse o próprio Jesus. Então, o próprio Mestre Jesus, por isso era chamado de Mestre, não é? Nem ele mesmo se dizia bom, mas Mestre aceitava, Porque ele sabia que bondade é muito relativa diante de muitos caminhos que ainda nós precisamos entender, que esta limpeza espiritual se dá por um exercício constante, sem pressa, com o foco no infinito. E, portanto, nós trabalharemos sempre que tivermos condições, a nossa consciência espírita, a partir do momento que o trabalho que se diz não é esse trabalho material apenas da subsistência, mas é o trabalho da consciência que, se estiver no leito de hospital, refletirá da continuidade da vida, se estiver num presídio, se estiver num trabalho digno, se estiver na razão das suas próprias ações em conflito, entenderá que Deus não abandona ninguém, que em algum momento, alguma das nossas veias espirituais, das nossas energias não foram administradas corretamente, porque nós não somos perfeitos, mas a evolução é um progresso constante. Todos somos a imagem e semelhança de Deus num futuro, e esta imagem e semelhança de Deus é construída pelo tempo. Não temamos o tempo, amemos, e não temamos também o que se pode tirar dos noticiários como terror do apocalipse, como se viesse uma terceira guerra mundial e que Deus abandonou o planeta e nos deixou aqui, nos confins das masmorras do universo, cuidando só dos planetas evoluídos. Muito pelo contrário. Jesus, que ocupou um corpo físico para nos amar, continua a nos amar, continua junto com Deus nos chamando, e como disse ele próprio, caiam 1000 à minha direita, 1000 à minha esquerda, aqueles que estiverem comigo estarão seguros. O Apocalipse não é o fim do mundo, é o fim de um tipo de mundo. Porque também, para concluir, o próprio Mestre, sabendo que haveria choro e ranger de dentes, que haveria os rumores de guerra, disse: bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Ele não disse herdarão os céus, porque nós vamos ter que reencarnar ainda. Então nós vamos sair do mundo primitivo, que já foi, estamos em provas e regenerações, queremos o bem, mas não reconstruímos todo o bem ainda, para recebermos também a paz de reencarnarmos com felicidade. Então, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdaremos a terra renovada. Nós estamos vendo aquilo que já foi dito, o derretimento dos polos, as mudanças dos mares, o ressurgimento de terras férteis em alguns lugares. Tudo isso está sob o domínio de Deus.
administrado pelos Cristos, e Jesus é um deles, e nós não precisamos ir mais além da simples confiança de um Pai amoroso que está dentro de nós. Ele não está fora, não é preciso buscar na caverna dos segredos místicos a compreensão sobre Deus. Ele está dentro de nós. E dentro de nós Ele fala, Ele responde às nossas orações e Ele nos dá a certeza de que Ele nos ama. E por isso eu acho, como eu disse no começo, que isso é uma bênção. Fico triste quando eu vejo alguém com muito intelecto desenvolvido, mas que não consegue entender esse enigma da criação, analisando os efeitos sem entender a causa divina da natureza, que é o nosso Pai Criador. Então, agradecendo a Ele, que nós consigamos melhorar as nossas energias através da caridade e que consigamos, pela necessidade que temos, como disse, necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier, aos poucos, pelo amor, cobrir a multidão de erros e de pecados e de infelicidades que cometemos aos nossos irmãos, e vamos aos poucos nos tornando mais leves, mais suaves e vibrando para a luz. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado por estar a nos inspirar os irmãos aqui da casa e atender ao plano espiritual, como todos que aqui começam a receber atendimento quando chegam. Que essa nossa vibração também se expanda ao nosso planeta, que está, sim, sofrendo esse medo que nós citamos, que vai além do contexto espírita, e que possamos orar por esses irmãos e desejar que mais cedo ou mais tarde eles encontrem o amor de Deus e de Jesus em suas almas também. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e que assim seja.